Sejam bem-vindos ao aquecimento verbal, os 28 minutos mais verdes da rádio e também do YouTube. Bem, isso é discutível. Isso é discutível. Vamos dizer olá às pessoas para o YouTube. Olá, pessoas. Olá, YouTube. Pessoas, animais, qualquer Sejam coisa bem-vindos. que esteja a assistir. Segunda emissão do aquecimento verbal. Uau. Eu e Laura, mais E uma Laura. vez. Até porque, pronto, como é sabido, o Carlos vai fazer uma pausa. Não, eu acho que nós não devemos referir pessoas que Ei, foram ó embora. Laura, não sejas Estou a assim. brincar, Sejas estou a assim. brincar. Bom, estamos de volta para mais uma emissão do aquecimento verbal. É verdade. Quero aproveitar para fazer aqui um disclaimer relativamente ao YouTube, por isso até vou falar os olhos YouTubers. na câmara. Nós estamos agora mesmo a começar, portanto é natural que durante os próximos tempos vamos tentar ter uma evolução das coisas, seja em termos de qualidade de imagem, seja em Sim. termos de edição de vídeo, luz, temos tudo. ali um holofote. Tudo depende um bocado da nossa disponibilidade. Enquadramento. Que mesmo assim acho que isto está um bocadinho... Não, está bom. Tá ótimo. Bem, vamos tentar dar uma volta a isso tudo, não é, Laura? Com o tempo vamos E aprendendo. com o tempo vamos aprendendo e aproveitar para fazer o habitual pedido, que é assinem o canal. Tem Há de aqui ser um tipo sino, aqui, algures ó. aqui tem um sino. Não, acho que é para este lado. Bom, mas quem está só a ouvir a rádio... Exatamente. Ouvintes, já vamos lá, já vamos aí. Vão já ao vamos, YouTube e façam Já isto. vamos aí. Por isso, o sino para receberem as notificações e pronto. E basicamente E comentem também, que nós é o gostamos que toda a de gente feedback. pede, a gente não somos menos que os outros, por assim dizer. Não é? Nem menos nem Claro. mais, somos iguais. Bom, temos uns quantos assuntos para tratar esta semana. É Assuntos muito verdade. Com alguma relevância. Queres começar tu, Laura, ou começo eu? O que é que tu preferes? É assim, eu vou falar de poluição do ar. Tu vais falar do quê? Eu vou falar de falta de água. Bom, então não há propriamente vou começar Comecemos- pela melhor ou pela pior, não é? Não, comecemos pela tua então. Então pronto, com licença, vou começar. Faça o favor. Ora então, o que eu tenho para vos contar esta semana é que é bastante recente, entre o dia 6 e 17 de outubro, os níveis de poluição do ar em certas regiões do país ultrapassaram os limites estabelecidos. Em declarações à agência USA, o professor Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, que já falámos aqui até na última emissão, Exato. considera que este período é capaz de ter sido um dos episódios mais graves em termos de poluição do ar, envolvendo diferentes poluentes e diferentes causas. Durante o verão, é normal assistir-se à ultrapassagem dos limites de ozono e ao aumento das concentrações de partículas vindas do norte da África. Isto é certinho. Ok. Acontece sempre. Aliás, nós normalmente acabamos sempre por ouvir vem aí as poeiras do norte da Sempre. África. Sempre associado a frequente. temperaturas muito elevadas. Agora, a questão foi ocorrer as ultrapassagens dos limites de dióxido de azoto, do ozono, como já foi referido. E estas concentrações elevadíssimas de partículas, quer por razões naturais, quer por razões que não são consideradas naturais, legalmente, como os incêndios, são um fenómeno extremamente improvável e grave para a saúde pública e para o ambiente. Digamos que foi uma conjugação de fatores, portanto. Sim, muitos fatores maus. Ok. Fatores péssimos Tudo mesmo. podia até. correr mal, correu. Sim, é mais ou menos isso. É isto. Por isso, Francisco Ferreira falou de dias muito complicados do ponto de vista meteorológico, com vento fraco, influência das partículas e temperaturas muito elevadas. Algumas zonas do país, devido à elevada temperatura, registaram também ultrapassagens dos níveis de ozono, algumas delas em horas muito pouco prováveis, como foi o caso da zona de Sintra, que aconteceu durante a noite. Mas é engraçado porque Sintra tem um microclima conhecido. É verdade. Portanto, se calhar até o anormal é normal em Sintra. Sim, mas não deixa de ser curioso que normalmente este aumento de ozono na atmosfera, por assim dizer, que não é na atmosfera, mas pronto, no ar, vamos assim, passa muito por causa da reação com o calor. Sim. E estamos a falar à noite os níveis estarem extremamente altos. E Pois. também temos ali, mais para a frente, tenho ali um dado curioso sobre o ozono. Sem spoilers, Hugo. Sobre sem o ozono, spoilers. não. Sobre as partículas. Mas já lá vamos. Portanto, o surgimento de vários incêndios, principalmente a 15 de outubro, levaram a que em determinadas zonas do país fossem atingidas médias praticamente recorde de poluentes ao longo do dia. E cá está o exemplo que o professor Francisco Ferreira deu e que eu estava a referir, que é as concentrações de mais de 200 microgramas de metro cúbico. Desculpem, 200 microgramas por metro cúbico de média diária. Outra vez. Eu disse cúbrico, não foi? Sim.
Obrigado. Vá, começa de novo. Por isso, as concentrações de mais de 200 microgramas por metro cúbico de média diária foram registados, 200. O valor limite é 50. Fantástico. É fantástico, Atenção, não é? 200 nós estamos a falar de uma média, quer dizer que as máximas foram ainda superiores. Sim. Só para as pessoas terem uma noção. Isto notou-se muito bem, de domingo para segunda, ou seja, de dia 15 para dia 16 de outubro. No dia 16 registou-se a ultrapassagem do limite diário de partículas em todo o país. O ar cheio de fumo acabou por ser transportado para o norte de Espanha e até a Inglaterra devido ao furacão Ofélia. Sim, correu o mundo, as imagens de Londres com o céu, digamos que Vermelho. nublado, não é? Vermelho. E o sol vermelho, é E verdade. o sol completamente coberto pelo fumo, É verdade. que era dos incêndios em Portugal e Espanha. De resto, no campo dos incêndios, com zonas fortemente afetadas, com concentrações absolutamente brutais, o professor diz, pronto, não é possível tomar medidas preventivas. E atenção que estamos a falar de partículas. Attention. Não estamos a falar de incêndios, não estamos a falar de floresta, estamos a falar de Partículas. ou seja, a consequência do incêndio em termos de poluição do ar. Partículas. Quando nós falamos de partículas, para quem não nos tem acompanhado, peço desculpa, Hugo, estamos a falar de partículas de tamanhos muito pequenos, que podem ter como consequências alojar-se nos nossos pulmões, que são emitidas em diferentes fontes, Sim, incluindo, exatamente. por exemplo, os carros, e que quando há incêndios, quando há combustão, que é o que acontece dentro do motor dos carros, são um dos poluentes libertados para além do dióxido de carbono. Por isso, neste caso, não há prevenção possível. Aquecimento verbal cares. Neste caso, não há prevenção possível. Quando ocorre um incêndio, forçosamente os níveis de partículas no ar vão aumentar. Exato. No entanto, e reforço ao professor que, relativamente ao dióxido de azoto, temos a obrigação de tomar medidas, tal como Bruxelas, Paris, Madrid ou Londres, têm planos e medidas implementadas para impedir essas ultrapassagens. Por exemplo, estamos a falar de aquilo que se fala do risco de incêndio ser muito elevado quando há determinadas condições meteorológicas, as medidas que são tomadas também serem de acordo com partícula... Neste caso com o azoto, com o dióxido emissões. de azoto, sim. Porque em Lisboa isto não acontece. Nos vários dias com a mesma situação meteorológica de ultrapassagem do limite do dióxido de azoto, limitamos-nos a um aviso da Direção-Geral de Saúde e não se tomam mais medidas nem relativamente a redução de tráfego ou outro tipo de situações. Que já falámos imensas vezes das medidas de redução de tráfego, não é? Sim. Que foi muito falado quando se alterou a circulação na Rotunda do Marquês, pela questão da Avenida Liberdade ser uma das avenidas mais poluídas da Europa. E temos a própria ZER, que é a Zona de Emissões Reduzidas, ali na E temos as duas zonas nesse caso, e temos cidades em que as famosas placas impares e pares, centros de cidades que já foi completamente proibida a circulação, sim. ou que há taxas muito elevadas para poder circular lá. E sabes que outra solução que eu vejo para isto é o grande crescendo que tem havido em investimento de carros elétricos nas cidades, nos sistemas de partilha. Sim. Car sharing. Eu até acho que já se usou e já se falou muito mais de car sharing do que agora. Mas eu acho... Agora está tudo mais virado para o elétrico. Não, mas o que eu estou a dizer é car sharing usando exclusivamente elétricos. Ou seja, juntar as duas coisas é uma forte medida sim. Que te evita... Tu podes ter a circulação nas cidades na mesma, mas não tens a poluição associada. Tens um maior consumo tens um maior consumo de eletricidade, mas isso depois vais mexer noutros fatores que não levem a um crescente de poluição. Não me faças falar da minha tese toda agora. Não, isso é para a apresentação, depois devemos estar lá para fazer a emissão. Em direto. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas eu achei importante trazer esta notícia porque não tirando o valor àquilo que não desviando as atenções daquilo que se passou, isto são consequências diretas para a nossa saúde, porque lá está, apesar dos incêndios serem praticamente todos para a zona norte, centro-norte, dependendo da direção do vento, estamos completamente à mercê de sermos afetados por esta poluição ou por estes limites. E isto é perigoso. E tu só estás a falar de consequências diretas, sim, porque indiretas é no mundo todo. Sim, exatamente. Seja onde forem os incêndios da dimensão que aconteceu em Portugal,
as consequências indiretas são no mundo inteiro. Porque isto é um sítio fechado. Ainda bem, porque é uma atmosfera que temos que nos protege, não é? Jura? Juro. E aliás, outros incêndios que também têm marcado bastante este verão, ou os últimos dias, são os incêndios na Califórnia, que também são imagens impressionantes. É verdade. Parece cena de filme. A Califórnia é um estado que ultimamente tem-se falado bastante associado aos incêndios. Nos últimos anos. Sim. Curiosamente é um dos estados que está preocupado com as alterações climáticas. Pois, porque será? Deve ter a ver com a seca. Deve ter a ver com a seca também, não sei. Mas não sei se quer ir a esse tema agora, porque... Enfim. Isso acho que vai ficar para outras núpcias, como se costuma dizer. Está bem, então. Eu acho que sim. Então está tudo certo. Bom, tenham atenção. Mas, olha, então à poluição do ar. Desculpa, sim? só mais uma coisa. Diz. Quando falaste da notícia e das máximas atingidas, eu lembrei-me de termos comentado já aqui uma notícia que fala do facto das emissões associadas à navegação não serem contabilizadas. Sim. Ou seja, por exemplo, numa área de Lisboa, estamos a falar de um porto de Lisboa que é gigantão, numa área como Sines, que recebe aqueles... petroleiros e carregueiros. Navios imensos. Exato. Atingir estes máximos por outros motivos significa atingir valores ainda superiores do que aqueles que são na verdade contabilizados. Portanto, se já é mau para a saúde, é muito, muito, muito mau. Para o ambiente. Pois é, está dada a primeira má notícia e ainda temos nós a lata a dizer que isto são os 28 minutos mais verdes da rádio. Na verdade são mais verdes, mas se o mundo não é mais verde, só lamento. Mas temos às vezes notícias boas. Não é o caso desta semana. Às vezes, cada vez mais raro. Laura, traz aí um assunto do Banco Mundial, mas não tem nada a ver com dinheiro. Mais ou menos. Assunto. Eles fazem sempre a relaçãozinha com o dinheiro, mas eu tirei-a das minhas notas, porque não quis mesmo fazer essa relação. Não vamos falar de dinheiro. Quem quiser depois vai lá à notícia, que o link vai estar disponível no nosso blog. Aliás, como sempre. A propósito, aproveitar para fazer também para a malta que nos vê através do YouTube, fazer um aviso. Nós normalmente deixamos o link das notícias que falamos no blog. Eu não deixei na descrição do vídeo do YouTube porque são 19 notícias e ficava uma lista gigantesca. De qualquer forma, se quiserem ouvir qualquer uma das outras 226, porque esta é a 27 emissões, podem ir ao nosso blog, o link está na descrição e isto serve para quem está a nos a ver através do YouTube, como quem nos está a ouvir através do Mixcloud, através do seu leitor de feeds, através do iTunes, através do que for. Pois, não vamos ignorar as outras redes e as outras espaços. A ideia é estarmos cada vez em mais plataformas e com qualidade. Por isso, está tudo centralizado no blog, aquecimentoverbal.blogspot.com. Pronto, no fim já não podes dizer isso, já disseste agora. Vou dizer outras coisas. Então, mas estava a dizer, quem quiser depois ler a notícia na íntegra, o link há de estar numa... das várias plataformas. Sim. Somos pessoas muito dedicadas. Enfim, eu trago uma notícia do The Guardian, que é, hoje estamos a gravar dia 24, eu acho que é sempre importante dizermos a que dia é que estamos a gravar, porque às vezes saem notícias e as pessoas dizem, mas esta semana não falaram disto. Tantas vezes. Sim, mas às vezes é necessário gravar mais cedo e não conseguimos falar todas as notícias e depois na semana a seguir já passou, já não é atual. Pois é. E então, esta notícia é do The Guardian e fala de um estudo que o Banco Mundial fez relativamente às secas, que é um tema também que se tem referido este ano, para além dos incêndios, tem-se falado muito da seca que estamos a passar. E que depois ficou um bocadinho em segundo plano com todas as tragédias que aconteceram associadas aos incêndios, mas não deixa de ser trágico o que está a acontecer associado à seca. Sim. E então eu acho que é um tema relevante. E então, o estudo do Banco Mundial revela que a produção de comida que é destruída devido às secas que acontecem pelo mundo seria necessária para alimentar uma população que é uma população com o mesmo número de pessoas que a população alemã. Portanto, todos os alemães e afins que vivem dentro da Alemanha, a comida que é destruída seria suficiente para alimentar essa população todos os dias durante um ano. Ok. A produção estou de a fazer comida, as contas. A produção de comida que é destruída por causa da seca. É muito. É muito. A Alemanha não é propriamente o Luxemburgo. Com todo o respeito, estamos a falar em termos de tamanho. Em termos de dimensão. É muito.
Então, as consequências dos longos períodos sem chuva são de tal maneira enraizadas, porque depois são sítios em que isto ocorre com alguma frequência. Estas consequências ficam de tal maneira enraizadas no desenvolvimento das populações que geram ciclos viciosos de pobreza, diz o estudo, bem como influenciar o crescimento das crianças, o papel das mulheres na sociedade, porque depois há ali aquelas ligações sociais que estão melhor descritas no estudo, mas eu achei que não deveria estar a detalhar. Ficava maçudo. Não é de ficar maçudo, mas havia ali algumas que eu não percebi diretamente do artigo e tinha de ir mesmo ao estudo. E vou confessar que não tive tempo, então preferi deixar de fora. Mas são consequências que ficam cada vez mais enraizadas nas sociedades que estão nesses locais que passam por secas graves. As secas afetam, obviamente, o rendimento das colheitas e estamos a falar de zonas em que os agricultores são obrigados a procurar novos terrenos, que neste caso normalmente são na floresta, ou seja, desflorestação. Pois. E isto, falando de ciclos, cria também um ciclo de degradação ambiental, uma vez que as florestas são importantíssimas na regularização do clima e do ciclo da água. Ou seja, é uma bola de neve. Completamente. Há seca, vou-me desviar mais para dentro da floresta, vou cortar árvores, há menos árvores, há menos regularização do clima, que vai gerar um novo ciclo de seca e por aí vai. Afora. Por aí vai. Então, era o que eu estava a dizer, esta desflorestação cria secas cada vez mais frequentes ou também podem ser cada vez mais graves, chamemos-lhe assim, mais prolongadas, por períodos de tempo mais prolongados. Foi ainda referido pelo Banco Mundial que muitos dos países afetados pelas secas estão em zonas que têm já elevados déficits de comida e por isso já estão classificadas como zonas frágeis. Ok. Portanto, complicado. As situações graves, nós aqui já referimos casos de cada vez mais isso é possível acontecer, os refugiados climáticos, cada vez mais refugiados do clima. Apesar de ser um estatuto que ainda não é completamente reconhecido por alguns países. Exatamente. Para não dizer quase nenhum. Acho que aqui nós falámos muito no contexto de ilhas que são afetadas por tempestades e deixam de permitir a subsistência nessa ilha. Sim. Neste caso eu estou a falar de áreas vastas continentais que simplesmente se um sítio se torna, vou dar um exemplo, deserto, não consegues tirar nada dali. Não consegues tirar nada dali. Mas é o sítio onde moras e o que é que fazes? Não é? Mudas de Precisas sítio. da condição de refugiado. Sim. Ou então tornas-te nómada. Pronto. Também. Sim, mas é uma questão Eu complicada, mas eu especialmente associada à pobreza. Sim. E atenção que nós estamos a falar de escassez de água, não é? No relatório são recomendadas fortemente medidas de armazenamento e poupança de água, muito controle em relação às empresas que costumam sempre fazer explorações vastas e que não têm esse tipo de controle em relação ao consumo de água. E tendo em vista que as alterações climáticas vão trazer tempestades cada vez mais fortes, ou sim, fenómenos cada vez mais extremos, se não houver uma ação para resolver este problema, eu acho que é óbvio que o problema de escassez de água se pode espalhar para outras zonas do mundo. Sem água não há vida. Sem água não há vida, apesar de... Aliás, não há vida, pelo menos humana. Um dos temas que nós costumamos abordar aqui realmente é o problema da água. É consensual entre as pessoas que estão dentro deste estúdio que a água ainda vai ser um problema muito grave. Eu acho que a água já motivo de... Sim, mas grave no sentido de motivo de guerras. Eu acho que também já o é. Então pronto, olha, adeus, boa noite. Não, espera, deixa-me... Eu estou a perceber o que é que estás a dizer. Eu também estou a perceber o que é que estás a dizer. Concordo. Acho que vai ser a água e a comida vão ganhar o estatuto que já deviam ter, como Sim. bens reais que são. O dinheiro não é um bem. Vão ganhar esse estatuto verdadeiro de bens e a sua valorização quando faltarem. Porque nós funcionamos assim, quando falta... É sempre assim. Então, o que eu estava a dizer, e agora só para explicar para quem não percebeu, ele entender-me e eu entendê-lo, há zonas em que isso já acontece, já é motivo de guerra, já é motivo já é muito valorizado porque não há mais nada. E o que o Hugo está a dizer é o facto de chegar a outras zonas do mundo em que é tão desvalorizado ter água a sair da torneira, água potável a sair da torneira, ter comida
nem que seja ao final do dia, porque há pessoas que só comem uma vez por dia, mas mesmo assim tem. O tema da água é sempre um tema bastante sensível, porque atualmente, e como tu estavas a dizer, há pessoas que não têm acesso à água e quando têm acesso a essa água, provavelmente essa água não está nas melhores condições tanto para ser bebida, portanto água potável, tanto em termos de saneamento, que esteja em condições sanitárias que não possa causar ali alguma doença. Exatamente. Isto é uma realidade. Agora, temos observado um bocado, não tendo nada a ver, mas em Portugal, com a seca, há muitas regiões do nosso país que já estão a ser alimentadas por empresas que fazem esse serviço, que é disponibilizar água através dos seus tanques e encher os poços e tudo mais. Sim. E eu não quero ser nenhum pastor, nem quero evangelizar ninguém relativamente ao apocalipse, mas isto é um grande negócio. Sim. Nós estamos a viver este período de seca este ano. 2017 vai ser um ano seco e não tenho quase dúvidas, sem olhar para as tabelas e para os números, provavelmente também vai ser novamente o ano mais quente que há registros. 2015 foi, 2016 foi, 2017 provavelmente... E 2018 será. Também será. E estamos a começar a chegar a uma fase em que temos que olhar para nós e temos que olhar para nós a pensar no futuro dos que vêm aí. Neste momento, tu tens de olhar para nós temos de olhar para nós no nosso futuro. Nós estamos a falar, nós citamos muito Limits of Growth, Primavera Silenciosa, falamos imensas vezes dos relatórios, dessas coisas, mas realmente nós estamos a seguir caminhos que levam a uma escassez de recursos agora. Não é daqui a 200 anos. Sim. Eu não estou cá quando isto acontecer. Nós somos de uma geração que se arrisca a passar pela fase do antes e depois do mundo. Antes e depois do mundo como o conhecemos. Cuidado. Sim. Não sabemos. Como o conhecemos. Sim. Nós conhecemos um mundo que tinha uma data de animais, por exemplo, que já não tem. Nós arriscamos a conhecer um mundo sem savanas. Esta emissão está a ficar muito negativa. Eu sei. Está a ficar muito negativa. Não, mas é um bocado o abrir os olhos às pessoas. Às vezes eu sou um bocadinho pessimista, mas é assim, é possível fazer agora, tomar agora medidas que evitem tudo isso. Mas eu acho que se mais pessoas tivessem consciência do que pode realmente vir a acontecer num médio prazo, sim, se a consciência fosse maior, sim, havia mais pessoas a quererem fazer realmente o que deve ser feito. Porque ainda estamos num mundo em que é importante lucrar, independentemente se amanhã a pessoa do lado vai ter comida ou não. Sim, é um bocado isso. Então é assim, consciência, gente, e ação. Parece simples, não é? É só a gente tomar consciência daquilo que tem que fazer e atuar. Só palavras. Fechar a torneira, pôr aqueles redutores de caudal, pôr uma garrafa de água dentro da sanita. Hoje em dia, há sanitas que já nem precisam disso porque têm os 2 botões. Exato, tens a descarga mais... Mas eu, por acaso, tive um problema em casa e tivemos que trocar as sanitas. E eu, quando fui abrir, antes de trocarmos, eu fui abrir o depósito, o autocolismo, e curiosamente estava lá uma garrafa de água e eu sinceramente já nem me lembro há quantos anos é que aquela garrafa lá está dentro. Porque o autocolismo era super simples, era só puxar. Exato. E para esse tipo de autocolismos, uma solução amiga ou para ajudar a diminuir o consumo é realmente meter uma garrafa. Por acaso ela estava cheia de água, mas podia ser uma garrafa cheia de outra coisa qualquer, de areia. Sim, desde que tenha peso. Desde que tenha peso. E eu já nem me lembro há quantos anos é que aquela treta estava ali. E é uma atitude simples. E é tão simples. É uma atitude simples e é revoltante, por exemplo, tu teres esta consciência, desculpa estar-te a interromper, teres esta consciência do desperdício. E quantas vezes é que tu vês o alcatrão a ser regado? E estamos a falar de sítios, eu lembro-me de haver um estudo que dizia que Lisboa tem cerca de 50% de perdas na distribuição de água. Sim. 50% é tu consumires o dobro do que precisas. Exatamente. Não faz sentido. As perdas então é ridículo. Eu não digo que a gente consiga ter um sistema de abastecimento que seja 100%. Isso não acontece. Isso não acontece. Mas se tu tiveres um sistema que seja 80% eficiente, yeah. já nem digo 90%.
Bem, nós começamos a falar de desperdícios e alimentos e acabámos na água. E aí vamos, não é? E por aí vamos, não é? Por aí vamos. E continuávamos aqui. E continuávamos Mas aqui podemos durante... continuar no feed. Deixem comentário. Este marketing aqui. Amigos, estamos juntos. Estas emissões passam a correr e já estamos a chegar ao fim de mais uma emissão do Aquecimento Verbal. E está na hora de dar os recados habituais. Eu, a semana passada, enganei-me nas repetições das rádios, mas esta semana não me vou enganar. Portanto, o Aquecimento Verbal passa na Rádio Utopia, sábado, às 10 da manhã. E na Rádio Ideias, também aos sábados, às 2 da tarde. As repetições são ao mesmo dia. São à quarta-feira. Na Rádio Utopia, passa quarta-feira, à 1 da tarde. Na Rádio Ideias, passa quarta-feira, às 2 da tarde. O nosso blog, eu já disse, aquecimentoverbal.blogspot.com. Eu sabia que não ias resistir. E temos também o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Venham fazer uma emissão connosco. Se quiserem participar numa emissão do Aquecimento Verbal, trazem uma notícia, assim como nós trazemos isto. Exato. Temos que ir buscar o material a algum lado. Às vezes só um tema que seja relacionado com o ambiente ou que queiram se fazem expor... parte de uma associação de defesa do ambiente ou algo, venham partilhar a vossa história connosco, porque nós temos todo o gosto em vos conhecer e ficar a saber mais sobre a vossa organização e, obviamente, contribuir para a divulgação do vosso trabalho e daquilo e da vossa ação. É sempre uma troca. De resto, podem-nos procurar no Google. Procurem-nos no Google. É assim, vamos explicar. Vocês abrem a página do browser de pesquisa, né? Põem aquecimento verbal e depois aparece uma data de coisas, mas normalmente é o primeiro link. Logo. Assim. Tau. Sim, porque já andamos nisto há 7 anos. Andamos nisto há 7 anos. Já somos velhotes. Já andamos nisto há 7, 8 anos. Sim, vai fazer 8 anos. Estavas a bem. Porque eu há 2. Sim, há 2. Sou uma pequena criança aqui. Eu é que sou o gajo, sou o cadeirão. Já faço parte da mobília. É assim, alguém tem que levar isto para a frente. Bom, por esta semana era tudo o que tínhamos para vos contar. É verdade. Estaremos de volta na próxima semana com mais uns 28 minutos mais vezes da rádio. Tenham uma boa semana. Até para a semana.